Fala pessoal, me chamo Diogo, estamos aqui para mais um Descomplicando Engenharia de Software. No vídeo de hoje eu vou trazer uma pequena aula de como configurar DocSwarm. O meu objetivo principal aqui é desmistificar a questão que o Docker não serve para produção, ou como alguns falam, né? Não, porque tem que ser Kubernetes, porque se não for AWS e todas aquelas ferramentas lá que eles disponibilizam, ou Azure ou não sei o que, não funciona. Então o meu objetivo é justamente tentar mudar a visão da galera. Você que, por exemplo, tem uma pequena empresa, tem um software que ainda é instalado de forma standalone, é um software legado, desde que, claro, seja compatível com Linux, nós vamos conseguir containerizar isso. Você vai conseguir criar uma infraestrutura padrão, vai conseguir subir seus sistemas muito facilmente. Então, esse vídeo é para você. E para você que já está acostumado lá com Kubernetes, que talvez tenha essa visão, porque só viu isso na prática, não chegou a ver o Docker Swarm funcionando, como isso pode ser útil em pequenas e médias aplicações, também esse vídeo pode lhe ser útil, né, galera? Então, assim, a ideia do vídeo em si surgiu a partir desse post que eu vi no LinkedIn. Deixa eu pegar o post aqui e mostrar para vocês. Isso é algo que já está meio recorrente ultimamente. Basicamente aqui a pessoa ela fala sobre overscale, ela fala do excesso de escala, né? Excesso de escala, aplicações pequenas e com excesso de escala, complexidade, entre outras coisas. Então ele bota até aqui uma imagem aqui para ilustrar, tu tem um supercomputador aqui, tu tem o cluster Kubernetes e tu tem um tráfego que é de uma pessoa. É isso aqui, basicamente, a tradução do que está escrito nesse post aqui, tá? Então, para que isso aqui tudo? Tu não precisaria disso aqui tudo, né? Quanto você tem de custo com isso aqui, para um tráfego pequeno, certo? E eu ainda até comentei ainda o post da pessoa, ainda botei, né, que escalabilidade, né, se tornou símbolo de status, né? Equipes têm construído infraestruturas massivas para pequenas aplicações, justamente para parecer profissional. Então, assim como temos aquela história, não, porque eu tenho que ter um carrão, que é status, a escalabilidade meio que virou uma coisa assim no nosso ramo, né? Se não for aquela coisa super top, não é escala, não serve, a sua aplicação não vai rodar legal. E não é bem assim que funciona no mundo real. Inclusive o próprio, né, que publicou o post original ainda botou, realmente, verdade, né? True that, verdade. Então, foi daqui que surgiu a ideia, tá? E além, claro, a gente tem observado muito, principalmente no Twitter, né? No Twitter tem uma vertente muito forte de Kubernetes. E quando tu entra na discussão com eles lá, tu vê que é algo muito copia e cola. Então eles aprenderam aquilo e não se dão, digamos, a oportunidade de talvez voltar passos atrás e, bom, vou dar uma olhada lá no Docker Swarm ou ver outra tecnologia, enfim, para ver também como é que ela funciona, né? Então tem toda essa questão envolvida, tá? Outra questão que eu também observo muito, o pessoal entra para trabalhar na empresa, daí eu digo, ó, que o nosso ambiente aqui, ó, toda a produção está rodando em Docker Swarm e tal, não sei o que, mostra as ferramentas, e a pessoa, mas tá rodando em Docker? Mas Docker não é para teste? Olha a pergunta que fazem, Docker não é para teste? Por quê? Porque o pessoal tem muita visão disso aqui, ó, isso aqui é uma coisa que eu já peguei no pulo do gato. A galerinha que vem da faculdade, elas, ou num curso técnico, eles têm muita visão do Docker Desktop, né? E eles acreditam que o Docker é só para teste. E realmente, se eu for pensar no Docker Desktop, né, usar no meu local, na minha máquina local, ele é para teste, né? Mas ele serve também para servidor, né? Não a versão desktop, mas existe a versão para servidor, para eu trabalhar com serviços, né? Então, se tem muita visão, essa visão distorcida da coisa, até porque as faculdades como é que eu vou dizer? Elas não aprofundam essa questão. Então, elas ensinam a pessoa a subir suas aplicações de teste, um banco de dados, etc., aqui no Docker Desktop, e não aprofundam se fosse criar um servidor disso aí, né? Aí quando vai para servidor, como elas já têm aquelas licenças AWS, ou Azure, ou sei lá o que já a própria faculdade ou curso já tem aquilo ali, então ela acaba introduzindo o aluno naquele tipo de tecnologia que tem uma complexidade tremenda, muitas vezes a pessoa também não aprende direito,
E na grande maioria das empresas não vai usar, porque se pararmos para observar empresas de pequeno e médio porte, primeiro que a grande maioria ainda está, isso aí é fácil de constatar, basta conversar com pares na sua cidade, se você é gerente, gestor, conversar com outras empresas, você vai ver que, em suma, ainda é instalações standalone, que é aquele tipo de instalação que a pessoa instala na máquina mesmo, né, o programa. Então, seja lá no Windows, seja lá no Linux, instala manualmente, não usa nem containers. Algumas outras empresas já usam a containerização e temos as grandes empresas que daí estão lá no Kubernetes e tal. Enfim, então a galera acaba não aprendendo direito essa questão, né? Então, meu objetivo justamente é tentar trazer uma visão um pouco diferente disto, tá, pessoal? Eu já estou usando essa questão há mais de 2 anos na empresa. Meu sistema era todo em standalone, né? Ou eu tinha que instalar no Linux manualmente, ou no Windows. Aí tinha muito problema, aqui funciona, ali não funciona. Eu comecei a enfrentar um outro problema muito interessante, que é o seguinte: na hora da venda, pedir servidor, porque eu exigia servidor para o meu cliente. Então isso já é um problema, porque aumentava o custo. Aí pedia um servidor lá, se fosse o Windows, aí o cara já, fora o servidor, já ia ter que gastar mais uns 20 mil de licença. Se fosse Linux era um pouco mais em conta, mas daí teria que contratar alguém para instalar o Linux, configurar, enfim. Então, para tentar fugir disso, eu disse, não, vou ter que dar um jeito de colocar meu sistema em containers para de alguma forma eu ofertar esse serviço, né? Eu poder locar servidores cloud e ofertar isso para meus clientes, já que meu sistema já era cloud, inclusive, né? Então, eu disse, não, vou ter que resolver. E o que que acontece? Eu tentei fazer pelo caminho do Kubernetes, porque eu seguia muito esse pessoal da rede e eu já não tinha ainda um conhecimento com relação a containers. E eu vou dizer que apanhei muito para tentar criar um ambiente Kubernetes. Eu disse, bah, mas é tão difícil configurar, tão complicado. Eu cheguei a botar no ar. Eu disse, mas e aquele outro? Será que aquele outro não é mais fácil? E no fim, eu acabei optando pelo Doc Swarm, que é o que eu estou usando já há 2 anos, e tá perfeito, não tem tido problema com nenhum cliente, tudo roda, não tem lentidão, enfim, né? Eu até tenho um print aqui que eu tirei da minha tela lá, né? Eu queria muito poder mostrar isso aqui em tempo real, mas eu não posso, porque aqui tem identificação dos IPs, aí como vai para a rede, isso aqui pode ter daqui a pouco alguém mal intencionado e querer tentar me fazer algum ataque, alguma coisa, apesar que eu já tenho minhas camadas de segurança lá, mas mesmo assim evitar, né? Eu tenho alguns desses aqui, são servidores próprios de clientes, então identifica nome de cliente, por quê? Porque eu tenho 4 servidores, meu, tá? Que eu, digamos, loco e hospedo os clientes que não querem comprar servidor, mas tem muitos clientes meus que já tinham uma infraestrutura, já tem servidor próprio, inclusive nós estamos migrando todo mundo que está com instalação em standalone para o modelo Doc Swarm. Aí eu acabo integrando, mesmo um servidor desse cliente estando fora digamos, da minha VPN, ou lá do meu ambiente lá, por exemplo, eu uso muito o Sirium lá, o Data Center Sirium em São Paulo, eu consigo integrar eles dentro do meu gerenciador. Então, isso facilita muito o trabalho, manutenção, etc, né? Então, hoje já tem mais de 100 clientes rodando nesse modelo e para nós está muito bom, tá, pessoal? Então, é nisso aqui que eu quero tentar chegar com vocês no vídeo, beleza? Então, vamos começar um pouquinho da teoria, falar um pouquinho de teoria, né? E depois nós vamos na prática, tá? Eu vou fechar esse carinha, que isso aqui só serviu para ilustrar, LinkedIn também. Vamos liberar um pouquinho as coisas aqui. Ir para a apresentação. Vamos lá. Então vamos lá, galera. Né? Docker em produção, com servidor próprio, sem AWS, sem ferramentas caras. Aprenda a colocar aplicações em produção usando Docker de forma simples, econômica e eficiente, sem depender de soluções gerenciadas caras. Tá, pessoal? Então é isso aí que se resume. Vamos passar aqui. Então, o mito da produção complexa, né? Eu já falei algumas coisas ali na introdução. Então, o que dizem por aí? Produção exige AWS, CS, IKS, o Fargate, Kubernetes é obrigatório, ferramentas caras são necessárias, complexidade é inevitável. A realidade, Docker nativo funciona perfeitamente, servidor próprio é viável e econômico, ferramentas gratuitas são suficientes, simplicidade é possível e eficaz. Você não precisa de um orçamento corporativo para ter uma infraestrutura de produção robusta e confiável.
que é o que eu tenho hoje lá na empresa. Tá? Então aqui, algumas comparações. Esse tempo atrás até fiz um post lá no X, muita gente, eu acho que não leu nem metade do post, porque quando comentavam não levavam em conta o principal ponto que eu botei, que era o prestador de serviço terceiro, né? Então o que acontece? Hoje, tá? Eu, por exemplo, os meus ambientes lá, meus servidores, eu costumo limitar o tamanho dos servidores e prefiro ter mais servidores do que ter um servidor muito grande, tá? Então o que acontece? Cada servidor que eu coloco hoje, por exemplo, no Sirion, tá? Ele tem 16 GB de RAM, 4 virtual CPUs e 150 GB de disco. Modelo Tier 3, que é alta disponibilidade, e backup. Tá? Além disso, eu contrato junto o terceiro, que vai fazer toda a parte de segurança para mim e de configuração do sistema operacional. Porque eu não entendo muito bem de Linux. Tá? Eu não entendo muito bem de segurança e eu, na minha empresa não tenho uma equipe de DevOps. Então eu contrato um terceiro que faz isto para mim. Beleza? Com todo esse pacote junto, eu pago mais ou menos em cada máquina R$ 590, tá? Por máquina dessa. Com todo o recurso mais o terceiro, tá, pessoal? Você não consegue contratar isso numa AWS. Uma AWS é uma maquininha parecida com esta dentro do Brasil, porque eu priorizo máquinas dentro do Brasil por causa que a latência é mais baixa. Tá? Então, levando em consideração dentro do Brasil, mesmas configurações, só a máquina em si tu vai pagar ali por volta de R$ 700. Ou eu não soube fazer orçamento, mas eu já tentei várias vezes ver, tanto no AWS quanto no Azure, é nessa faixa que fica. E toda a parte de configuração sobra para você, além que você vai ter uma curva de aprendizado bem grande para entender das ferramentas que tem lá dentro, porque se você não entende daquilo, vai ter que aprender. Tá? Então, existe complexidade, o custo é mais alto do que você ter um servidor no label. Eu costumo chamar no label, né? Sem etiqueta, sem nome. Porque etiqueta para mim é o AWS, o Azure, esses conhecidos. E esses outros que estão em data centers, o Brasil todo aí tem data centers já hoje em dia, eu costumo chamar de no labels, né? Então, eu sinceramente acho muito mais barato, né? E entrega a mesma coisa na minha visão do que um servidor desses, tá? Porque você pode tentar fazer a mesma configuração e não vai conseguir pelo mesmo valor. Bom, então isso aqui a gente já consegue refutar a questão de custos, né? Bom, aqui então uma comparação pequena de algumas coisas, até tem mais alguns detalhes que daria de ter botado aqui, entre o Docker Swarm e o Kubernetes, tá? Aqui tem uma imagem para ilustrar, bem simples. Então assim, ó, Docker Swarm, o setup é simples, né? Kubernetes é complexo, tá? Orquestração é integrada e fácil, tá? E no Kubernetes é modular e avançada. Aqui é o seguinte, tá? Orquestração. No Swarm, tá? É manual, beleza, galera? Então, assim, tu vai ter que dizer quantas... talvez tu até possa criar alguma automação para fazer isso, mas, enfim, no geral você vai ter que dizer, agora aumenta as réplicas, né? Precisa escalar. No Kubernetes, você consegue fazer isso de forma automatizada. Então, né? Aquela coisa, a complexidade também tem avanços. Porém, é aquela questão, será que você precisa que seja automatizado? Será que o seu produto há essa necessidade? Então é isso que nós temos que pensar. Né? Escalabilidade boa moderada e Kubernetes é excelente e alta. Né? Principalmente por causa dessa questão aí, principalmente né? A configuração manual no Swarm, a configuração, digamos, mais dinâmica no Kubernetes. Então vamos lá. Docker Swarm, configuração em minutos, e literalmente em minutos, nós vamos fazer aqui muito rápido. Curva de aprendizado suave, integração ao Docker nativo, ideal para pequenas e médias aplicações. Contras, ecossistema menor, menos features avançadas. Esse cara do ecossistema menor é onde a gente cai nas redes sociais, em documentações e etc. Por quê? Porque o pessoal tá sendo levado a usar uma coisa, mas na realidade se irmos para as empresas... Né? As empresas não estão usando aquilo. Então, né, tirando as grandes, né, vamos tirar as grandes da jogada. Então, assim, no geral, as empresas estão usando muito ainda o standalone, né, que não tem nada de container.
Tá? Então, isso aqui acaba criando uma dificuldade de popularizar um pouco isso, né? Que isso aqui seria muito útil para as empresas, tá? E para o profissional também, saber que existe uma solução mais simples. Kubernetes, ecossistema vasto, né? Extremamente escalável, feitos corporativas. Assim, feitos corporativas é porque tem ferramentas a mais, né? Suporte da indústria, ok? Contras, complexidade alta, curva de aprendizado íngreme, e é íngreme mesmo, cada vez é maior. E overhead de configuração, excesso de configuração. Então, isso aqui é um tanto, né? Digamos, as principais diferenças entre um e outro. Beleza, pessoal? Vamos lá. Quando usar cada solução? DocSwarm, startups, MVPs, aplicações de pequeno e médio porte, equipes enxutas, orçamentos limitados, necessidade de deploy rápido. Kubernetes, grandes empresas, microserviços complexos, necessidades de autoscaling avançado, múltiplos ambientes, equipes de DevOps dedicada. Tá? Então, assim, eu, por exemplo, a minha empresa é uma empresa pequena, certo? Minha equipe é enxuta, né? Eu, querendo ou não, tenho algumas limitações de orçamento. Até a minha necessidade de deploy não é aquela coisa de ter que ser rápido, mas enfim. E eu não preciso, eu não tenho necessidade de ter uma equipe de DevOps, certo? Porém, o meu produto atende empresas grandes. Né? Eu tenho empresas com 200 usuários, certo? Mas veja bem, 200 usuários. Esses 200 usuários exigem, né? IRP, falando de IRP. Por isso que a gente tem que pensar o produto da gente. Né? Esses 200 usuários exigem escala? Não exige, nem perto, nem gasta processamento. Tá certo? Se fosse 1.000 usuários no RP lá, eu tenho certeza que eu não ia precisar escalar ainda também. Tá? Então, assim, a gente tem muito essa noção. Às vezes a pessoa está criando um produto que é destinado ao foco para aquele cliente. Tu sabe que nunca tu vai ter mais que tantos usuários, com exceção de um produto para o grande público. Digamos, quando eu falo grande público, geralmente eu me refiro à pessoa física, por exemplo, né? Tirando um produto voltado para aquele usuário final, pessoa física, que tu pode acabar lançando alguma coisa que de repente desponte em muitos acessos, etc., talvez você já vai ter que partir para uma coisa avançada, né? Mas não impede você começar com o Swarm, arriscar lá e dizer, não, vou botar isso aqui, se o negócio apertar, eu já tenho plano B aqui, vou para o Kubernetes, por exemplo, né? Então, assim, é saber mensurar isso, né? É sair do overscale, aquilo que eu mostrei lá do post do LinkedIn, sair desse círculo de overscale, sendo que você não precisa, né? É custo, é tempo, né? Quando falamos de custo não é só valor, é tempo também, principalmente tempo. Então vamos lá, a dica principal, comece com DocSwarm, migre para Kubernetes apenas quando a complexidade justificar um investimento em tempo e recursos. Nossa arquitetura, agora nós vamos partir um pouquinho para a parte prática, né? Nossa arquitetura vão ser 3 VPS em cluster, um Manager Node, né, que seria o servidor principal, onde gerencia, Worker Node, onde vai ter os nossos containers executando, apesar de que mesmo no Manager, o container pode ser executado no Manager, tá? E um outro Worker, né, que tem a mesma função do Worker 1. Beleza, galera? Então é basicamente isso que nós vamos criar. Então, com apenas 3 VPS básicos, você teria alta disponibilidade, balanceamento de carga automático e facilidade de escalonamento horizontal. Bom, então aqui já é um passo a passo para configurar o Docker Swarm, né? Mas antes disso, eu vou ensinar você a instalar o Docker no Linux, porque pode ser que tenha pessoas que estão vendo esse vídeo e não saibam fazer isso, então eu vou mostrar, é muito simples. Tá? Obviamente, assim, ó, eu estou fazendo uma instalação simples, não vou entrar em muitos detalhes de configurações muito complexas, tá? Porém, tudo que eu mostrar aqui, tu vai conseguir já um ambiente rodando. A maior preocupação que você deve ter é com segurança, que é recomendável, né? Bloquear algumas portas, etc. Isso é bom comentar um pouquinho mais à frente. Eu aqui vou trabalhar com tudo aberto, porque é um ambiente de teste, mas tem que ter esse cuidado, né? Como eu disse, eu terceirizo essa função porque eu prefiro ter uma empresa que trabalhe com isso, que seja especialista nisto, né? Vamos lá, então vamos sair dessa telinha aqui, vamos mudar um pouquinho a apresentação aqui. Vamos pegar aqui, ó. Então aqui eu tenho meu servidorzinho para brincar aqui, eu tenho um PowerEdge
R540, para quem não sabe, né? Isso aqui é um baita servidor, tá? Então eu tenho alguma CPU, alguma memória aqui para brincar. Bom, o que eu fiz? Eu criei 3 maquininhas aqui, tá? VM curso Docker 1, curso Docker 2, curso Docker 3. Todas elas são iguais. 2 vCPU, 8 GB de RAM, 16 GB de disco SSD. Tá, pessoal? Linux Ubuntu 64, na última versão 24.04, se eu não estou enganado. Tá? Então, criei essas 3 maquininhas aqui, eu até vou fechar, não preciso mais, só queria ilustrar que eu estou usando um ambiente meu próprio, não estou usando o ambiente cloud lá oficial, né? Porque lá coisas de teste eu não gosto de fazer, né? Evitar. Então vamos lá, vamos pegar o terminal, já deixei o terminal aberto. O que eu fiz aqui? No meu principal, que vai ser o meu manager, eu não tenho o Docker instalado, né? Ó, pode ver que não dei o Docker version aqui, não veio nada. E aqui nos outros eu já deixei instalado para fins de didática, né? Ser mais rápido, né? Porque senão também ia demorar muito no vídeo aqui. Tá? Mas instalação, a mesma que eu fiz nos outros, é a mesma que eu vou fazer aqui. Tá? Depois eu posso até divulgar um tutorialzinho no meu Drive, eu deixo disponível o link na descrição do vídeo, tá? Deixa eu pegar aqui, não, aqui onde é que está meu tutorial? Vamos lá. Tutorial instalar o Docker. Então vamos lá. Isso aqui tá tudo lá na documentação, tá? Eu acho que até deixei aberto aqui a documentação, deixa eu ver. Ah, deixei aberto, tá aqui, ó. Tá? Só que eu já deixei ela separadinho os comandos, né? Então aqui explica bem certinho o que eu estou usando para instalar, tá exatamente aqui na documentação, beleza? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui já que eu já deixei tudo mastigado. Deixa eu ir lá pro meu terminal. Beleza, instalou. Deixa eu dar um Docker. Ah, não, não instalou, eu só atualizei os pacotes. Espera aí. Tem que pegar mais um comandinho aqui. Aqui está. Aqui. Beleza, agora está instalado. Vou dar um Docker version aqui. Tudo certo, tá? O que a gente tem que fazer aqui? Primeira coisa, antes da gente botar a ferramenta, depois eu vou mostrar uma ferramenta, primeira coisa a gente tem que criar o cluster, porque senão depois lá no Portainer a gente costuma ter problema. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar um comandinho, que eu até agora vou voltar para a apresentação, para mostrar aqui. Né? Onde é que está a minha apresentação? Então, o que acontece aqui? Ó? Vou explicar, grosso modo, nós vamos fazer lá. Então, assim, preparar os servidores, eu já instalei o Docker. Aí teria que liberar no Firewall essas portas aqui, se você trabalha com Firewall bloqueado, né? Eu aqui estou trabalhando livre, então não preciso fazer isso. Aqui fala como iniciar o Swarm, né? Iniciar um cluster. Mais à frente nós vamos ver mais alguns comandos, então vou passar. A gente tem que iniciar esse cluster. Temos que adicionar os works ao cluster que a gente iniciou. E aqui é só um comando para verificar se o cluster está ativo, tá? Então aqui é o seguinte, basicamente é isso. Para iniciar o cluster, o certo é esse comando aqui, docswarm init. Se você der só esse comando aqui, vai funcionar. Mas se você tiver mais de uma interface de rede na máquina, tá? Pode dar problema. Então sempre é ideal colocar esse outro comandinho junto e o IP da máquina principal, tá? Eu, por exemplo, eu tenho mais de uma interface porque eu tenho a VPN lá na minha rede, né? E eu tenho também a rede, digamos, física, né? Então, aqui vem a rede física. Eu não posso botar a rede da VPN. Se eu deixar em aberto isso aqui, pode ficar meio instável o Swarm. Uma hora funcionando de um jeito, pegando da rede correta, outra hora a rede vai cair. Então, é o ideal que faça o comando dessa forma aqui. Tá? Daí aqui é só para listar os nodos. Aqui seria para obter os tokens, né? Se tu, por acaso, perder o token.
E, enfim, aqui seria subir uma aplicação via comando, escalar ela, mas nós vamos fazer isso por outra ferramenta depois, tá? Então vamos voltar lá. O que eu vou fazer aqui? Vamos criar o cluster. Então o cluster, como é que cria? Docker swarm init. Eu sempre esqueço ali como é que é o comando certinho, deixa eu copiar. Eu já vou copiar com o meu IP aqui, ó. Então aqui eu estou com o IP da máquina, né? Desta máquina que eu estou logado aqui. E acabei de criar. Beleza? O que ele faz? Ele cria aqui um token. E na verdade, o que eu vou fazer? Nessas outras duas máquinas, é basicamente eu copiar isso aqui e colar lá. Só isso. Não tem que fazer mais nada, né? Mas vamos dizer que eu perco esse token. Até é uma questão interessante, caso precise, né? Aí o comando para recuperar ele seria docker, né? Swarm token. Não é token. É join token. Join token manager, né? Manager. Por quê? Porque o principal é o manager, tá? Ó, ele me dá o mesmo token novamente, tá? Então vamos lá, vamos copiar esse carinha aqui e vamos colocar nas outras duas máquinas. Ele vai fazer, ó, this node joined a swarm node, né? Então ele juntou lá no coisa e juntou também. Se eu vim aqui no meu principal e digitar esse comando aqui, ó, docker node ls, ele já vai me mostrar todo o meu cluster, certo? O que tem o asterisco aqui é o líder, né? O manager, né? Na verdade, aqui ele não sei porque que ele bota líder, porque sempre a palavra que é usada é manager, tá? Para qualquer coisa que tu for chamar é manager, qualquer comando que for dar. E aqui são os workers, tá? Então é assim que ficou, beleza? Agora é o seguinte, como eu não gosto muito de fazer coisas via comando, eu sou aquela pessoa que gosta de clique. Eu sou igual o meu usuário, tá, galerinha? Então eu gosto de ferramenta visual, coisa. Para mim, ficar ali apanhando em comando e tal, como se diz, é gastar tempo desnecessário se a gente tem super ferramentas boas que nos ajudam. Com 2 cliques aí, 3, você faz tudo, tá? Então, nós vamos partir para uma ferramenta que é muito mais prático. Beleza? O que nós vamos fazer? Nós vamos instalar o Portainer, tá? É uma ferramenta que, inclusive, ela também serve para gerenciar cluster Kubernetes, inclusive, uma ferramenta muito boa de usar. Tá? Nós vamos usar a versão CE, que é a versão Community Edition. Inclusive, eu na minha empresa uso a Community Edition, não vejo a necessidade de ter que ser a Business, porém a Business tem várias questões interessantes, tá? Eu acho que ano que vem eu vou acabar comprando ela, tá? Para aumentar um pouquinho mais de clientes, eu vou acabar comprando porque ela tem algumas questões de acompanhamento, assim, das cargas um pouco melhor, né? Tu consegue ver a coisa, digamos, mais gráficos assim de consumo, etc. Então é uma coisa mais interessante, tá? Fora a questão de permissões e tal, poderia dar na mão do meu suporte acesso ao Portainer para ver se tem algum container lá caído. Hoje eu não posso dar, porque no Portainer Community Edition a tua permissão ela sempre é administradora, ela sempre é uma permissão que o cara pode ir lá se quiser, ele derruba o serviço todo. Entendeu? Então, para dar na mão de pessoal de suporte, coisa assim, é um tanto complicado, né? Não que eles vão fazer por intenção errado, né? Mas às vezes por não conhecer, acabar clicando no lugar errado e acabar derrubando lá um serviço, enfim. Então, isso é uma vantagem da business, né? Que tu consegue na business criar permissões, só pode acessar isso ou aquilo, tá? Enfim, vamos lá, vamos ver a ferramenta. O Portainer, também eu posso, depois eu vou botar o link na descrição do vídeo. Tá aqui, vamos olhar, vamos avançar aqui o tópico aqui. Então, vamos lá. Portainer, interface visual para gerenciamento. Dashboard intuitivo, visualize todos os seus containers, serviços e nós em uma interface amigável, né? Sem precisar memorizar comandos. Deploy simplificado, faça deploy de aplicações usando templates prontos ou Docker Compose direto pela interface com apenas alguns cliques. Cara, isso aqui é fantástico. Eu deixo meu sistema rodando em questão de 1 minuto 2, no máximo, tá? Monitoramento em tempo real.
acompanhe o uso de CPU, memória, redes, logs. Isso aqui na versão Community Edition, ela é bem, digamos, capada, né? Na versão Business tem mais recursos, né? Então, isso aqui é mais interessante. Como eu disse, grátis para uso, né? Portanto, Community Edition é gratuito e suficiente para a maioria dos casos de uso em produção. Eu estou usando em produção, para mais de 100 clientes, né? Então, dá para usar. Vamos lá. Vamos instalar ele. Deixa eu mudar aqui minha tela. Bom, a documentação aqui dele, tá? Tá aqui, né, no site. Nós temos duas instalações, Docker Standalone ou Docker Swarm. Nós sempre vamos optar pelo Docker Swarm quando estamos falando de produção, né? Depois eu vou falar até uma característica no final, que nós vamos criar dois ambientes diferentes ali, e eu vou fazer uma comparação, inclusive. Então vamos lá. Aqui, tá, galera? Tem que tomar um cuidado. Eu fui fazer isso agora no meu servidor em produção, que eu fiz isso há 2 anos atrás. Inclusive, teria que atualizar minha versão lá do Portainer, não atualizei ainda, né? Porque é aquela coisa, time que tá ganhando não se mexe, né? Na época que eu fiz também pelo tutorial aqui, lembro bem, e eu não tive problema nenhum, tá? Hoje o tutorial deles aqui tá dando problema. Eu não sei se o que tá escrito aqui, tá? Na versão business acontece os problemas, às vezes não, ou isso aqui tá desatualizado, não sei. Mas assim, o tutorial tá um pouquinho enviesado, eu vou já dar as dicas aqui do que vai acontecer de problema, né? Porque eu fui fazer ontem de teste para poder gravar o vídeo e eu passei um trabalhinho. Inclusive, se tu olhar o tutorial deles aqui do vídeo, eles estão usando a versão business, né? No exemplo. E ele faz um pouquinho diferente do que tá aqui. Então, tá um tanto estranho, tá? Então, assim, mas basicamente aqui dá o caminho, tá, galera? Eu vou deixar também no tutorial lá disponível depois. Então vamos lá, o que a gente vai fazer para instalar esse cara? Ele diz aqui primeiro para a gente baixar esse Compose aqui, tá? Eu já tenho ele baixado lá na máquina. Deixa eu voltar lá. Ele já está aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ele já está aqui. Qual é o problema desse cara? Primeiro, o agente que vem aqui para instalar, esse agente aqui está errado. Ele está instalando o agente voltado a standalone. Não sei. Sendo que o modelo da instalação é para ser no Docker Swarm. Então, assim, isso aqui tá errado. Então, tive que comentar isso aqui, né? E basicamente o que a gente precisa é só do Portainer. O agente a gente vai instalar numa segunda etapa, tá? Separado. E aqui uma coisa muito importante. Aqui, ó, setar o cluster onde ele vai ser instalado, tá? Aqui onde está dizendo aqui, até o zoom... Não dá para enxergar bem. Por exemplo, o meu manager está dentro do hostname curso Docker 1, a minha máquina, né? Está dentro dessa máquina aqui. Então é o seguinte, se eu não setar isso aqui, ele vai acabar instalando aleatoriamente. Ele pode acabar instalando no manager, como ele pode acabar instalando no Worker 1, no Worker 2. Só que se instalar no Worker 1 e no Worker 2, não vai funcionar, tá? Então a ferramenta de gerenciamento ela tem que estar no manager, beleza? Então é importante ter essa informação aqui. Por isso que eu digo que a configuração deles lá tá estranha. Feito isso, daí é basicamente o tutorial deles lá, né? Basicamente só dar o deploy aqui. Vamos dar o deploy. E ele vai criar o serviço. Vai criar uma rede aqui e o serviço. Bom, o Portainer já está instalado. Se eu digitar aqui Docker Service ls, está aqui, ó. Portainer está instalado. Bom, como é que a gente acessa esse Portainer? A gente acessa pelo browser. Nós viemos aqui. Colocamos aqui o IP dele. 192.168, tal. Esse aqui é o meu oficial. 192. Ele vai dar esse erro de que a conexão não é particular e tal, por causa do HTTPS, né? Não tem certificado instalado, mas não precisa também, não é uma necessidade. A primeira vez vai perguntar o usuário e senha, aqui vai dar um bugzinho, tem hora que vai direto, tem hora que você digita o usuário e senha e vai dizer assim, ó, vai dizer assim alguma coisa, não foi possível, não sei o que, mas só tu dá um F5 e ele já vai ter criado, tá? Então tem algum bugzinho nessa versão do Portainer aqui.
Eu vou botar a senha aqui. Tem que ser uma senha de 12 dígitos. Beleza. Digitei errado. Agora foi. Não, ainda tá errado. Agora foi. Então vamos criar. Ó, ele deu aqui o Enable to Create Administrador User. Então, esse é bugzinho dessa ferramenta que tá com algum bugzinho. Se tu dá um F5 aqui, ó, ele já vai para a tela de login, já não tá mais naquela tela de criar lá. E se tu entrar com o usuário sem que você criou lá, ele criou. Tá? Bom, esse aqui é o ambiente do Portainer. Se viermos em Home, tá? Nós não temos nada aqui. Não tem nada, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa trazer para o Portainer é o nosso environment, o nosso ambiente, certo? Qual é o nosso ambiente? É o nosso cluster que nós criamos ali no Docker. É trazer isso aqui para cá, né? Docker Node LS é trazer isso aqui lá para dentro do Portainer. Como é que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, né? Environments, add environment. Esse é o modelo quando você tem um cluster com mais de uma máquina, tá? Depois eu vou criar um modelo de cluster único, né? Mas quando você tem esse modelo do jeito que eu fiz ali, que eu peguei 3 máquinas e criei um cluster, você tem que vir aqui em Docker Swarm, Start Wizard, tem que vir nesse aqui, ó. Edge agente de borda, não pode ser o agente aqui, nenhuma dessas opções, tá? Não vai funcionar. Então, Edge agente, vai colocar um nome qualquer, o nome aqui você pode chamar de qualquer coisa, eu vou chamar de cluster, cluster, cluster. Aqui já veio o IP né, o IP e a porta aqui da coisa, tá correto, isso aqui tá certo. Você vai colocar create, vai vir um comandinho aqui embaixo para você rodar, tá? O que isso aqui vai fazer? Isso aqui vai criar os agentes em todas as, as os nós, né? Porque isso aqui é necessário. Então você copia esse carinha aqui. Ele vai dar um errinho aqui que é do network, mas o ideal é copiar tudo, tá? Porque ele vai dar um errinho ele vai se referir à primeira máquina, não foi criada a rede, mas depois ele vai criar para as outras. Então tem que tomar esse cuidado. Vamos colar aqui. Só na principal, isso aqui vai colado. Em princípio está criado. Se você ir muito rápido lá no Portainer, pode ser que dê um errinho. Então, é aquela coisa, espera um pouquinho aqui. Vamos lá, vamos ver se já foi. Se esse pouquinho que eu fiz já adiantou. O que a gente vai fazer? Vai vir em Home. Vai ter o carinha aqui, mas ele está como não associado ainda. Por algum motivo, não sei por que isso está acontecendo nessa versão. Na minha outra versão lá, não acontece. Né? Eu justamente fui pegar a versão atualizada e está meio estranho. E você só vai botar aqui Update Environment. Ó, e deu. Environment Update Cluster, tá tudo certo. Ó, agora tá verdinho aqui, Heartbeat, tá funcionando, coração batendo. Se eu clicar aqui nele, nós já temos o nosso ambiente todo. Se eu vir aqui em Cluster Visualizer, eu consigo visualizar todo o meu cluster aqui. Aqui tem uma máquina fora aqui, porque o Portainer acabou, na hora da criação dele, acabou falhando ali, mas beleza. E o que acontece? Ó, esse aqui é o Manager e esses aqui são os nós, tá? Ele acaba mostrando aqui tudo escrito como Manager, eu não sei por que tá assim, mas são os nós ligados ao Manager, beleza, pessoal? Então, aqui tá tudo certo, tá? Bom, o que a gente tem aqui de ferramentas? Então, por exemplo, aqui, deixa eu primeiro eliminar aquele container que está me atrapalhando aqui. O que nós temos aqui? Nós temos um dashboard que vai mostrar quantas stacks você tem, quantos containers criados, volumes, serviços, imagens e as redes. Né? As imagens, serviços, tudo que eu tenho aqui está relacionado ao Portainer, porque é só o Portainer, o Edge agente e o Portainer em si. Né? O que eu tenho mais aqui? Eu posso ver os containers, se eu quiser. Né? Aqui, por exemplo, o Portainer ele não deixa excluir, por óbvio, né? Porque eu estou executando ele.
Mas, por exemplo, se eu excluir esse agente daqui, ele vai recriar de novo. Por quê? Porque está rodando como um serviço dentro do Swarm. Tá? Então o container ele é descartável, vamos assim dizer. Certo? Claro que o servidor vai cair na hora, mas ele vai recriar tudo de novo. Aqui temos o nosso repositório de imagens, a nossa rede, né? O volume, que é muito interessante isso aqui, né? Ah, digamos que isso aqui fosse um volume de banco de dados, eu consigo já explorar isso aqui dentro, né? Verificar o que tem aqui dentro, baixar os arquivos, fazer o upload de arquivos. Isso facilita muito a manutenção, né? Ahn, configurações, enfim, chaves secretas, a parte do cluster em si, que está aqui, né? Então, a parte do cluster. Ahn, setup aqui, daí aqui algumas configurações, né? Daí tem várias coisas aqui que é bloqueado, que é business. O registers, que daí isso aqui é uma coisa muito importante, que é onde a gente vai adicionar o nosso register lá do... Digamos que eu tenho um register próprio, eu posso adicionar aqui, como se eu tiver lá um register lá no Docker Hub, por exemplo. Né? O meu caso, eu tenho um privado lá, que é do meu sistema, que é o que nós vamos fazer de teste. Eu tenho que adicionar ele aqui. Tá? Mas eu não vou adicionar no cluster em si, eu vou adicionar no Portainer, porque daí se eu tiver outros clusters aqui, ele fica comum a todos eles. Tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, vamos botar o nosso register aqui, Docker Hub, aí que tem de vários lugares, pode puxar isso aí, né? Bom, se for próprio, né? Se tu tiver um ambiente próprio lá, um Linux que tu tem um register desse, você usa o custom aqui, por exemplo. Quando é do Docker Hub, a gente precisa de uma chavezinha que gera lá no Docker Hub, né? Deixa eu pegar a minha aqui. Vamos ver se não aparece no vídeo, né? Senão eu vou ter que cortar. Onde é que está? Aqui. Espero que seja bolinha, bolinha, bolinha. É, bolinha, bolinha, bolinha. Então vamos lá, adicionado. Tá? Adicionei meu registro. Com isso, eu já consigo adicionar os meus produtos, meus serviços, né? Vamos dizer que eu quero instalar um cliente meu aqui, quero botar um servidor do meu ERP aqui. Como é que funciona? Quando a gente trabalha com Swarm, tudo vira stack, tá, galera? Tudo é stack. Então a gente vai sempre partir de stack. Nunca vou vir aqui implantar um container avulso, tá? Então sempre vai ser stack. Então eu vou vir na stack, vou vir aqui em add stack, eu posso adicionar minha stack com Compose aqui direto. Posso fazer o upload de arquivo. Eu posso usar Compose a partir de um GitHub, tá? Posso usar custom templates, que para mim esse aqui é a melhor sacada, tá? Porque facilita muito. Então, todas essas formas que eu posso vir aqui e botar. Mas se fosse aqui no Web Editor aqui, eu botaria o meu Compose aqui direto. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Onde é que está? Deixa eu pegar aqui. Colocaria ele aqui, né? Tem aqui as variáveis que eu teria que preencher, aí eu botaria aqui as minhas variáveis de ambiente, né? Eu não vou criar por aqui. E deploy, beleza? Seria mais ou menos isto, tá? Mas eu vou fazer pelo curso template, porque justamente quero ensinar vocês a deixar isso salvo, então fica algo muito melhor. Então, como é que a gente cria os nossos templates? A gente vem aqui em templates, tá? Yes. Templates. Inclusive aqui nos templates já tem vários aqui. Por exemplo, se eu quiser um Postgre, tem aqui. Quer ver? Ó, Postgre. Se eu quiser um Redis, porque eu acho que ele já pega lá do Docker Hub as principais que existem lá. Então, aqui tu já tem uma série de ferramentas já prontas para ti, que simplesmente se tu clica numa ferramenta dessa, por exemplo, eu quero instalar, sei lá, o Redis lá, pegar o Redis. Não, o Redis é muito simples, pegar o Postgres. Por exemplo, ele já me pergunta aqui o nome do container, qual a rede que ele vai trabalhar, qual é o superusuário e a senha. Né? Se eu tiver mais configurações a fazer, eu venho aqui no modo avançado aqui, tem mais opções que eu possa configurar, que equivale a esse lá montar o Compose, né? Tudo que está disponível lá no Compose do Postgres, né? Então isso aqui é uma coisa muito interessante, tá, pessoal? Então tu já tem vários templates prontos, né? Mas agora vamos para o nosso template, vamos criar o nosso. Então a gente vem aqui no custom, né? Podia ser um custom do Postgres também. ADD, vamos colocar o título aqui, tá? Às vezes dá uns bugzinhos aqui, tá? Eu acho que tem muito a ver com a versão, com essa versão aí, tá meio estranha. Mas vamos lá. Logo ERP, vamos botar ERP Logo System.
beleza? Eu poderia botar aqui mais um texto, botar um link para uma logo para ter uma identificação ali nos repositórios. Plataforma Linux, Swarm. E aqui eu vou passar o meu padrão de Compose, certo? Coloquei ele aqui e vou dar um create. Beleza, criou o logo RP. Eu também vou criar um template para minha API. Né? Eu tenho dois produtos lá que rodam dentro do coisa aqui. Vou criar minha template para minha API, que é logo ERP API do ERP Logo System. Vamos colocar aqui, deixa eu pegar o outro Compose, adicionar aqui e está adicionado. Beleza? Então eu tenho os meus dois projetos aqui já estão prontos, né? Então agora eu quero criar isso. Tá enchendo o saco essa mensagenzinha que tá dando aqui, né? Mas enfim. Deixa eu dar um F5, quem sabe sai fora aquela mensagem. Eu venho aqui no meu cluster que eu quero criar, coloco stack, add stack, o nome dela, né? Então vou botar aqui empresa XYZ, tá? Vou vir em custom template, vou colocar aqui o meu ERP, já veio aqui pronto, né? Olha que facilidade, galera. Eu vou botar aqui, eu poderia editar lá direto, mas eu gosto de fazer assim. Então eu vou botar aqui o hostname. O hostname eu costumo usar o mesmo nome que eu boto no nome do container, porque fica fácil de eu identificar no sistema depois, é uma questão minha, né? Aqui eu tenho as portas. Se eu não identificar as portas aqui, ó, ele até fica vermelhinho quando a gente trata de portas, porque o próprio Portainer, ele atribui as portas. Ele vai atribuir uma range de portas que vai do 30 mil ao 32 mil, se eu não me engano, tá? Então, se tu deixar, ele vai atribuir. Mas eu costumo dizer quais são as portas que eu vou trabalhar. Então, eu vou pegar aqui, vou botar as portas aqui. Ele já trabalha com portas altas, então isso aqui é uma coisa legal, porque evita ataques, né? Tipo, são portas que não são tão visadas. Eu vou botar aqui 30 mil a 30.001 e a 30.002, beleza? E vou botar deploy stack. Se tudo der certo, vai subir meu serviço. Ele vai demorar um pouquinho, né? Ele demora um pouquinho. Ó, a princípio já criou a stack. O serviço em si ainda não está no ar. Se eu vim aqui em service, ainda está aqui, ó, Replix 0. Eu entrar aqui dentro, vamos lá embaixo no task, ele ainda deve estar criando, ó. Ó, não, já está rodando. Casualmente deu tempo de eu clicar e já está rodando. Então agora o negócio já está rodando. Ó, realmente, ó, já está rodando. Aí, agora nesse formato que a gente tá, que é um cluster com várias máquinas, o que acontece? Se viemos aqui em visualizar o cluster de novo, o que vai acontecer? Ó, vocês podem observar que ele instalou no segundo, tá? Todo container a princípio, como é que vai acontecer isso? Se eu instalar um outro cliente agora, ele vai acabar instalando nesse cara aqui. Porque ele vai ver, opa, eu já tenho um container semelhante lá no outro rodando, do serviço semelhante, então eu vou botar no outro para não ficar carregado, certo? Se você quer que instale sempre no mesmo, aí você tem que ali no Compose indicar, né, onde você quer instalar, é semelhante do que está lá no Compose do Portainer, eu fiz isso, né? Aqui eu fiz isso, ó, né? Que é esse comandinho aqui, placement, constraints, você diz onde você quer instalar. Então, o que acontece? Ou você força onde quer instalar, ou deixa ele gerenciar isso. O ideal é que deixe gerenciar. O que vai acontecer? Vai instalar aqui. Agora, se eu instalar um terceiro, ele vai acabar instalando no primeiro, no manager. Porque o manager ele também vai usar para usar recursos de escala, tá? O que acontece? Se eu vim em containers agora aqui, não vai mostrar. Por que não mostra? Porque, infelizmente, na versão Community Edition, ele só mostra os containers, né? Se eu quisesse entrar no container aqui, atachar ele para olhar, ele só mostra dos que acaba criando dentro do manager. O que cria fora, ele acaba tu não tendo essa possibilidade. Então, é uma limitação que tem na versão Community Edition, tá? Agora vamos ver escalar isso aqui. Vamos escalar isso aqui. Eu vou vir aqui no Service e vou simplesmente botar o scale aqui. Vou botar que eu quero 3. Tá? E ele vai escalar 3. O que vai acontecer?
Vamos ver se lá dentro já está criando. No task aqui, ó, tá preparando. Uma já está rodando, né? Que aqui já estava. Tá preparando as outras. Enquanto ele prepara, vamos falar de algumas coisas aqui. O que, que temos aqui no service? Aqui tem várias coisas. Por exemplo, ó, se você precisa atualizar o serviço, você clica aqui, tu tem a opção de atualizar a imagem, se você quiser, né? O log do serviço, tem todos os logs aqui. Deixa eu voltar lá. O que mais que a gente tem aqui? Daí a gente tem várias outras questões aqui, né? Os comandos que iniciam um container, da onde que está vindo essa imagem. Eu posso criar variáveis de ambiente aqui, né? Aqui eu dei um nome para o meu container, que veio lá já daquelas variáveis que eu acabei usando lá. Os volumes, né? Eu posso vir aqui e criar outros volumes se eu quiser. A rede que ela está trabalhando, as portas que estão trabalhando. Bom, enfim, a limitação, né? Quanto que está reservando de CPU, de memória, enfim, eu posso vir aqui e mexer nisso aqui se eu quiser. Enfim, tudo muito simples de mexer. Isso aqui muito interessante, a parte de restart, né? Política de restart, né? Quando é que vai restartar? Só se houver falha, tempo de 1 minuto, restarta máximo 5 vezes, enfim, isso tudo consegue configurar aqui. Então, é uma ferramenta muito fácil de usar. Ó, já criou meus 3 containers. Então, se eu vir aqui no meu ambiente, certo? Onde é que está? Aqui, no Swarm, aqui, ó. Está tudo aqui. Ó, tem 3 aqui, 3 escalas da mesma coisa, tá? Então, muito fácil de escalar. Obviamente, a gente não tem a funcionalidade de escalar automático, né? Mas é mais ou menos assim que funciona, tá? E aquelas limitações que eu falei da versão business, que daí tu não consegue ver os containers diretamente. Aí, por exemplo, se eu precisar dar manutenção por algum motivo no container que está lá no 2, eu vou ter que ir lá na linha de comando, né? Se eu precisasse mexer no volume, puxar algum arquivo do volume que está aqui, tá? Teria que ir linha de comando, porque tudo que está aqui ele só permite na versão Community Edition com relação ao Manager, ao primeiro, ao que está atrelado o portainer em si, tá, galera? É assim que o Diogo usa na empresa? Não, não é assim. Eu uso o Swarm, mas eu uso cada máquina um cluster único, tá? Eu não uso o cluster com a combinação de máquinas. Eu perco uma questão que eu vou estar falando logo, mas para o meu tipo de negócio, para o meu modelo, e acredito que para você que está vendo esse vídeo que talvez trabalhe ali com sistema legado, trabalhe com sistema standalone, para ti também vai funcionar. Tá? O que a gente perde comparado a esse modelo para o modelo que eu vou mostrar? Tá? A gente perde a questão da escala com relação à disponibilidade. Digamos que esses servidores aqui, ó, não estejam no mesmo ambiente, porque se estiver no mesmo ambiente e der pau, né, digamos assim que deu problema com o link, os 3 vão cair fora. Isso é óbvio, porque o link caiu. Agora vamos dizer assim que tu tenha um nó que está num data center e outro nó que está em outro data center. Isso você consegue fazer essa integração aqui. Aqui eu usei o mesmo ambiente, mas você consegue fazer um pegando de um, outro pegando de outro data center. Aí, claro, se cair num, o teu serviço continua ainda funcionando. Por quê? Porque está rodando lá no outro, né? O link está ativo, né? Então, nós temos essa questão que se perde para o modelo que eu vou mostrar. Porém, para o modelo que eu vou mostrar usando Community Edition, a forma também como o meu produto é construído, para mim é melhor, porque eu também não preciso ter essa alta disponibilidade. Porque assim, se o sistema cair, eu tenho acesso fácil a restaurar o banco de dados em um ambiente temporário, porque vocês viram ali, é muito rápido subir o container, né? É algo simples, né? Então, eu consigo muito rápido colocar em outro servidor o meu cliente no ar. Uma outra coisa, daí falando sobre escala, né? Não, em teoria, eu lembrei agora, não faria parte do vídeo, a gente tem que tomar cuidado com alguns tipos de aplicações. Por exemplo, assim, ó, banco de dados. Eu faria uma escala assim? Nunca, tá, pessoal? Por que banco de dados não se faz escala? Porque o volume vai duplicar. E daí tu vai ter um problema, vai ter dados que vai estar gravando num e vai ter dados que vai estar gravando no outro.
Tá? Eu quero alta disponibilidade do meu banco de dados. Qual é o ideal que eu trabalhe? É o ideal que eu trabalhe sem escala, com um único container rodando, vamos dizer, eu tenho um servidor nesse data center e outro servidor lá no outro data center, aquele do outro é o plano B, certo? O que acontece? Eu tenho uma réplica de banco de dados, né? Deixar o banco de dados copiando dados, né? Isso basicamente todos os SGDBs, pelo menos, tem esse tipo de função de réplica, onde eu consigo, tudo que está gravando, digamos, no principal aqui, está copiando também para um banco de dados que seria o meu backup, o meu segundo, né? A minha segunda opção, certo? Aí eu teria um container exclusivo nesse servidor e um outro container lá naquele outro servidor. Porém, eu nunca teria escalas de container. Vamos dizer que o banco de dados está lento, precisa aumentar. Qual é o ideal? O que é ideal se fazer com o banco de dados é aumentar o recurso daquele container, daquele serviço. Eu ter mais recursos disponíveis e não escala. Tá? Então, isso é uma questão sobre banco de dados que a gente deve tomar cuidado. E óbvio, para aplicações que você tenha algum arquivo persistente em questão de volume e tal, e que isso, em teoria, todos deveriam acessar a mesma coisa, também você pode ter um problema. Então você tem que pensar muito bem como fazer essa escala, tá? Hoje que eu vejo na questão de escala, o maior problema é este, pessoal. Beleza? Então agora eu vou mostrar como é que eu estou trabalhando na empresa, que não é esse modelo, porque eu acho que esse modelo fica um pouco complexo de dar manutenção, e é um modelo um pouco mais simples, tá? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou desinstalar tudo, porque eu vou ter que desinstalar, né? Se você praticar esse modelo que eu fiz aqui e depois você quiser fazer o outro modelo, você também vai ter que desinstalar. E recomendo desinstalar o Docker, desinstalar tudo, porque senão não funciona direito, as coisas costumam dar problema. Então eu vou desinstalar aqui, eu vou levar uns minutinhos, eu vou avançar o vídeo, beleza, pessoal? Depois no tutorial também já vou deixar lá o passo a passo para remover o Docker e tal lá do Linux para ficar mais fácil, porque é meio trabalhoso, tá? Então, até logo. Bom, pessoal, limpei tudo aqui, tá? E agora nós vamos partir do momento que a gente cria os clusters novamente, tá? Então, o que acontece? Nós vamos fazer agora o seguinte, todas as três máquinas, nós vamos criar um cluster manager, né? Vamos transformar eles todos em manager, tá? Aí tu vai perguntar assim, mas por que, Diogo? Por que todos em manager? Porque nós precisamos da função do swarm. Se a gente não fizer isso, os nossos containers vão rodar em modo standalone. E em produção a gente não quer isso. A gente quer que eles rodem em modo serviço, com todas aquelas configurações que a gente possa ter. Então o ideal é que, o ideal não, tem que ser, a gente tem que criar os clusters, né? Mesmo que individuais a gente tem que criar. Então vamos criar aqui no primeiro, né? Com o IP dele. Inicializei. Agora a gente não vai pegar o token, porque nós não vamos ligar um no outro, cada um vai ser individual, nós vamos criar o do outro aqui, o do outro IP é 93, e esse outro aqui é o 94. Criei três clusters, tá? O que a gente vai fazer agora? Eu vou instalar o Portainer novamente. Portainer é o mesmo lá do que a gente baixou lá, o arquivo, que tem aqueles defeitozinhos que falei lá de configuração. Deixa eu achar aqui o comando. Nunca sei de cor, né? Não. Aqui, ó. Então vamos instalar novamente. Tá? Portainer está ativo. O que a gente vai fazer agora? Agora a forma de linkar é diferente. Lá nós usamos o agente de borda. Agora nós vamos usar o agente que é direto no socket, né? Ele conecta direto na rede de cada container, de cada ambiente, né? Bom, aqui de novo, nós vamos ter que criar nosso usuário e senha de novo, né? Porque eu limpei ele, né? Vai dar o bugzinho aquele. Sei lá por quê. O cara libera a versão. Vai ser porque hoje é sexta-feira, né, galera? Certo porque eu tô gravando na sexta-feira, o pessoal liberou uma versão aí meia chumbrega, né? Vamos lá. Create. Vai dar o bugzinho do usuário. Ó. Pode ser que o dia que tu for fazer isso, pode ser que eles lançaram uma correção para isso aqui, né? Vamos dar um F5 aqui novamente. Já criou o usuário. Ou na business não tá acontecendo. Vamos lá. Ah, tá ficando frio aqui. Vou ter que desligar o ar, galera. Ah, ficou frio. Vamos pegar aqui. Home.
A gente também não tem nenhum ambiente. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar, vir Environment Related, lá onde nós criamos o nosso ambiente. Adicionar, vão vir DocSwarm, Start Wizard. Em vez de ser o Add Agente, que esse aqui é quando você tem vários nós juntos, tem que ser esse carinha aqui, nós vamos usar o agente, tá? Então o que acontece? Aqui é a mesma coisa, parecido com o Add Agente, né? Aqui primeiro a gente informa os dados, depois ele gera o comando. Aqui primeiro ele gera o comando, depois a gente informa os dados. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui, copiar esse comandinho aqui. Vamos rodar nas nossas máquinas, nas três máquinas. Aqui deu um errinho que a rede já existe, mas não é um problema. Ele acaba criando quando instala o Portainer, né? Vamos ver se deu certo. Deu certo, vamos para o próximo. Fechou. Perfeito. Agora vamos voltar lá para o Portainer. O que a gente vai fazer? Nós vamos dar um nome aqui, então eu vou chamar assim, ó, de servidor 1. Vamos colocar aqui, daí aqui a gente vai botar o IP, né? Ah, tá, não tem na memória. O IP, então, por exemplo, aqui o IP é 192, porta 9001, tá? Tem que ser porta 9001 aqui. Então, connect, ó, conectado. Agora vamos botar o servidor 2, servidor 2, vamos pegar a 93. Deixa eu até dar Ctrl C aqui. 93. E vamos fazer o servidor 3 com a porta, com a máquina 94. Conectei. Todas elas conectaram. Se eu vim aqui em Home, o que acontece? Eu tenho 3 servidores aqui. Aí aqui eles estão independentes. Todos eles só têm um nó e todos eles são independentes. O que eu perco dessa forma comparada à outra é aquela questão da quando eu gero escala para disponibilidade. Então aqui eu acabo perdendo esse tipo de trabalho. Porém, eu posso trabalhar com escala aqui dentro, sem nenhum problema. E aqui daí sim eu posso trabalhar com escala, mesmo tendo um volume compartilhado, tá? Porque o volume vai permanecer o mesmo para todas elas. Tá? Então, você está precisando de mais recurso, não precisa derrubar o container ou serviço ou restaurar ele. Você pode subir uma escala dentro dele mesmo. Então, consegue fazer isso também. Tá? Então, o que acontece? Vamos dizer que eu quisesse instalar o meu cliente. Ah, tá, eu tenho que botar o registry de novo, porque a gente começou do zero aqui, né? Deixa eu adicionar novamente aqui, senão eu não vou conseguir colocar meu ambiente aqui para funcionar. Deixa eu pegar lá a chave. Onde é que está a chave? Está aqui. Adicionei. O que eu vou fazer? Deixa eu criar como se diz, o meu template. Isso aqui eu tô tendo que fazer tudo de novo, galera, porque eu tive que excluir tudo, né? Então, é só por isso, né? IRP logo IRP, IRP logo system. Cadê meu modelito? E Create Custom, vamos colocar a API também para rodar. API e logo RP. API RP da Logo System, vamos botar a API aqui. Create Custom Template. Beleza, então aqui está criado. Tá? O que acontece aqui, pessoal? Então vamos lá, vamos criar novamente. Forma de criar mesmo igual do outro. Vou vir aqui, ADD Stack, o nome, empresa A, por exemplo. Custom Template, vamos pegar aqui o logo RP, certo? Vamos botar nossas variávelzinhas aqui para ficar certinho. Tá? Empresa A, deixa eu botar como empresa A,
Port Server, Port Updater, Port Notifica. Isso aqui é as portas dos meus serviços, né? Eu tenho vários serviços lá rodando dentro do mesmo container. Inclusive, eu posso fazer, se vocês gostarem desse vídeo, me pedirem, né? Divulgarem para os seus amigos. Eu posso fazer um vídeo de como criar um container customizado, criar uma imagem customizada, né? Uma imagem com múltiplos serviços, galera. Pouca gente sabe fazer isso, tá? Posso garantir isso. A maioria só sabe copia e cola do container. Bom, vamos lá. Criando. Tá criado. Ah, eu quero instalar um outro cliente, mas é no servidor 2. Vem aqui no servidor 2, stack, add stack, empresa B, certo? Eu só não posso criar com os mesmos nomes, tá, pessoal? Ele não aceita, mesmo estando separado. Custom, logo RP, né? Deixa eu botar aqui, criar de novo. Empresa B, 1, 2, 3. Olha como eu subo rápido. Precisa implantar um cliente novo, precisa subir uma máquina nova. É tudo muito rápido, pessoal. Tudo muito rápido. Ó, aqui eu posso botar a mesma porta que eu botei lá no outro, porque a máquina é diferente, né? Se fosse na mesma máquina já não poderia, teria que ser portas diferentes. Vamos lá. Criado. Vamos criar uma outra empresa só para ilustrar lá no servidor 1 também, de novo. Vamos botar mais uma stack aqui. Empresa C. Custom template. Vamos pegar aqui. Olha que rápido. Aqui vou botar, sei lá, 30.010, 30.011, 30.012. Deploy. Então, o que que acontece, pessoal? Se eu vir aqui em Home, nós temos aqui, no servidor 1, temos 4 serviços rodando, né? 2 é do Portainer, óbvio, e 2 da minha, do meu sistema, né? Esse aqui para a empresa A, esse aqui para a empresa C. Se viermos aqui no servidor 2, nós vamos ter o da empresa B. Pode ver que aqui não tem o Portainer, só tem o agente, tá? Porque não precisa. E no servidor 3 não temos nada, só temos o Portainer ali rodando, tá? Com relação às características de mexer, escalar, etc. É tudo igual como eu mostrei no anterior. É só clicar aqui no serviço, as opções são as mesmas. Exatamente igual, tudo igual aqui. Agora, o que, que você ganha de vantagens aqui nesse formato, que é o que eu falei, porque no outro formato, no Manager, você não tem isso, porque ele acaba instalando nos workers. O que, que acontece? Eu quero dar manutenção no container, por algum motivo eu quero dar manutenção no container. Deixa eu tirar esse container que está falhado daqui. Eu quero dar uma manutenção no container. Eu venho aqui, no meu container, clico nesse botão aqui, Exec Console, por exemplo, Connect. Ele já conecta no meu console. Ó, vou dar um PS Aux aqui, por exemplo. Ó. Tá aqui, ó. Ah, tá tudo rodando. Ó, tá o Firebird, né? Eu trabalho com Firebird, inclusive. E tá todos os meus serviços do sistema rodando. Tá o updater, tá o servidor do sistema mesmo, o backup, o registro, que é a chave, o stats, que é o de estatísticas. Então, tá tudo rodando, né? Num único container, inclusive, né? Isso aqui para sistema legado é muito bom, pessoal. Muito bom mesmo. Bom, quero sair daqui, posso sair fora. Ah, preciso baixar o banco de dados do cliente lá para ver um problema lá, alguma coisa. Eu venho aqui no volumes, browser, tem tudo aqui. Ah, o banco de dados está lá dentro do logo System BD. Venho aqui no banco, download, né? Eu quero subir um arquivo para lá, eu subo, por exemplo, aqui, ó, vou dar o exemplo da API, tá? Eu vou subir a API não vai rodar, tá? Quer ver? Eu vou pegar aqui. Até a API eu já podia ter arrumado isso, criado uma imagem para ela, mas eu não criei uma imagem personalizada. Eu estou usando do Node mesmo. Então vamos botar uma stack para a empresa A da API. Empresa A API. Vamos chamar assim, que fica para mim fica mais fácil de identificar. Vou pegar custom, vou pegar aqui a minha API, certo? Aqui já tá os meus comandos, tudo que tem que fazer e tal, tem alguns envolvimentos. Essa configuração que eu vou ter que fazer, eu já podia ter transformado em uma variável do ambiente, mas não fiz isso ainda. Então nós vamos ter que fazer na munheca. Daí por isso que eu vou te mostrar a vantagem, né, de poder
baixar o arquivo ali, subir arquivo, enfim. Hostname eu gosto de usar o mesmo, que para mim, para identificar logs é melhor. Então vamos lá, deploy. Aqui deu algum probleminha, o que que aconteceu aqui? Ahn, Ah, tá. Deu erro. O erro que deu lá, na verdade, é que passa muito rápido. É que eu preciso indicar a rede do cliente aqui. Deixa eu ver qual é a rede, porque ele tem que estar ligado na mesma rede do cliente. Empresa ADFOL. Essa aqui é a rede. Deixa eu botar aqui. Fechou. Agora vai dar certo. Ah, não. Aqui esqueci também, ó. Aqui também. Fechou? Subiu a API, certo? Se eu vir aqui no container e verificar minha API, ele até dá como está rodando, porque a forma como a API foi feita, ela mostra que está rodando. Até ele não criou ainda aqui. Ele está criando ainda. Deixa eu dar um refresh aqui. Deixa eu entrar no serviço para ver. Não, ainda está preparando. Vamos esperar ela terminar. Está fazendo. Opa, tá rodando já, ó. Então a API está aqui. Se eu clicar aqui no log para ver, vai tá um erro, quer ver? Aí está instalando ainda. Ó, aqui, ó. Erro de banco de dados, IO error, ele não localizou o banco, né? E o banco tá nesse mesmo lugar aqui, porque uma coisa está ligada na outra. Só que ele está dando erro dizendo que é o caminho do banco está errado, mas na verdade não é o caminho do banco que está errado. Aí é a versão do Firebird lá que ela precisa de uma configuração para poder trabalhar com o Node aqui. Então eu sou obrigado a vir, por exemplo, aqui, num arquivo que tem aqui dentro, que é no meu volume, por exemplo, volume aqui, ó, empresa A. Opa, cliquei no browser aqui. Eu tenho que vir num arquivo aqui, nesse Firebird aqui, no Firebird Conf. Onde é que está o Firebird Conf? Deixa eu aumentar isso aqui. Firebird Conf, certo? Tem que fazer um downloadzinho dele aqui, né? E eu tenho que mudar umas configurações dentro dele. Deixa eu ver se eu lembro exatamente quais são, porque não sou eu que costumo subir isso aqui. Lá no finalzinho dele, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui está o Firebird Conf. Deixa eu ver se eu consigo abrir desse lado aqui. É isso. Então o que acontece? Aqui é o Firebird Conf, eu tenho que mudar umas configurações, botar umas configurações aqui no final. Deixa eu pegar de um outro, porque eu não lembro de cabeça. Deixa eu verificar lá no meu servidor oficial, né, galerinha? Bom, pessoal, peguei aqui. Então o que acontece? Tem que botar uns comandinhos aqui por causa de questões de legado, né? Então vamos salvar isso aqui. Aí o que que eu faço com esse arquivo? Eu pego esse arquivo e subo novamente lá para o meu volume, né? Então eu venho aqui em Upload, pego o meu arquivo e ele está substituído. Já substituí aqui o Firebird Conf, né? Ó, a data e a hora está correto. Aí o que que eu vou fazer agora? Eu só vou ter que reiniciar o meu serviço. O que que eu faço? Simplesmente venho aqui no serviço do principal, que é onde está o Firebird, e vou dar um update service. Eu não preciso atualizar a imagem, só dou update aqui, ele vai recriar o container, né? Então aqui a gente está vendo, ó, ele vai estar recriando o container. Esperar um pouquinho. Já recriou, esse aqui podemos excluir, porque não faz diferença, tá? E vamos, deixa eu ver se ele já subiu realmente todos os serviços. Ele ainda está construindo o container. Como é um container de múltiplos serviços, na hora que ele dá ali como que já subiu, teoricamente ainda não subiu, tá? Porque eu tenho que esperar terminar de instalar tudo que ele faz ali internamente. Iniciando serviço, iniciando serviços, creio eu que agora já subiu. Já tá certo. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu outro serviço lá da API, vou reiniciar também o serviço da API, porque ela não conectou o banco de dados, né? Então, ela precisa conectar o banco de dados. Deixa eu dar o update aqui. Fazer a mesma coisa, vai recriar o container. Vamos lá, cadê a API? Tá aqui. Ó,
conectado com sucesso. Então a API também está conectada no meu outro serviço. Então aqui eu tenho um exemplo de dois serviços interligados, por exemplo. Eu tenho um container com múltiplos serviços e tenho um container com um único serviço ligado nesse outro container de múltiplos serviços. Tá, pessoal? Então tá tudo funcionando. Digamos que eu quisesse acessar meu sistema, obviamente teria que configurar o banco de dados para poder acessar de forma real, mas vou tentar fazer um negócio aqui, vamos ver só para vocês verem que o sistema está rodando ali. Deixa eu acessar minha máquina de desenvolvimento lá. Deixa eu pegar a minha ferramenta de administração aqui do banco. Isso aqui é algo que a gente criou, né? É nosso, lá próprio. Ok, deu um errinho aqui. Ativar a manutenção. Deixa eu atualizar o banco de dados. Tá feito. Deixa eu ir na configurações aqui verificar. Bom, tá sem chave. Vou ver se eu consigo entrar sem chave, né? Deixa eu fazer um registro aqui qualquer. Botar data 31/12/2025. Senão ele vai dar que o sistema está expirado. E deixa eu sair da manutenção. Agora deixa eu tentar entrar no sistema. Eu tenho ele aqui na minha máquina local aqui. Deixa eu achar aqui onde é que está. Deixa eu abrir um outro Explorer aqui. C, Logo System, Programas, Gestor Fácil. Vamos ver se vai pegar. Verificando conexão, carregando módulos. Ó, aqui ele já está conectado lá. Só não sei se eu vou conseguir entrar com usuário e senha. Ah, consegui. Então, já estou no meu sistema lá, né? Então, muito simples de subir. O maior trabalho que eu tive ali foi configuraçõezinhas particulares do meu sistema ali que eu tive que fazer. De resto, eu subi tudo muito fácil. Então agora, por exemplo, assim, vamos dizer que isso aqui caia, né? Como eu mantenho um backup sincronizado com outro servidor, isso eu tenho automatizado de todos os meus clientes, as bases de dados elas sincronizam em outro servidor. Hoje, se acontece de cair, eu consigo restaurar num outro servidor o serviço, né? E muito rápido. E para mim não é um problema, porque o meu cliente trabalha em horário comercial, né? É indústria. Então, assim, é um perfil de cliente que não depende de se o sistema cair de madrugada, vai ter que ter alguém lá disponível para subir lá o sistema no outro servidor. Não precisa. Então, eu, para o meu ramo de negócio e para muitos ramos de negócio, o que eu estou passando aqui, galera, pode ajudar muito. Eu sei que tem muita gente que gostaria de botar em containers e não consegue porque ou cai na falácia de que não é possível, né, de toda aquela dificuldade que tem que ser Kubernetes, que tem que ser não sei o que, AWS, etc. E é muito fácil você ter um ambiente próprio, né, um ambiente no label, vamos assim dizer, que você loca lá seu ambiente, cria seu serviço, você sabe qual é a tua margem de risco para aquele serviço, tem que ser altamente disponível ou não, altamente escalável ou não. Então, eu hoje é dessa forma que eu trabalho e eu não me vejo trabalhando diferente tão cedo, tá? Porque está suprindo muito bem meus clientes e eu não tenho tido problemas. Bom, vamos voltar lá para a apresentação para concluir, né? Voltando para a nossa apresentação. Então, aqui eu tá falando do Portainer, vamos para a próxima aba. Né? Ah tá, aqui ensinava a criar o Portainer manualmente. E a nossa conclusão, né? Você está pronto para a produção, infraestrutura robusta, cluster configurado, com alta disponibilidade, balanceamento automático de carga, custos reduzidos, sem taxas AWS ou ferramentas enterprises caras, né? Apenas servidores básicos, gestão simplificada. Portainer oferece, aí aqui eu me refiro mais ao Portainer, né? Oferece controle visual completo, sem complexidade desnecessária. E detalhe, eu não estou recebendo nenhum jabá do Portainer, mas para mim foi a melhor ferramenta que eu achei e ainda gratuita, né, pessoal? Gratuita. Como eu disse, eu ainda não vi a necessidade de adquirir a business. Talvez eu venha adquirir a business ano que vem, porque tá ficando um pouquinho maior meu ambiente lá, eu tô ficando com muitos servidores e talvez a questão dos gráficos e tal seja uma coisa interessante para mim lá. E Docker Swarm prova que produção pode ser simples, acessível e eficaz. Comece pequeno
e escale conforme necessário. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, que eu não tenha me alongado muito, que eu não tenha falado aqui muita abobrinha, né? Espero que se vocês tenham gostado, compartilhem esse vídeo, me ajudem aqui com o canal, que eu possa trazer, quem sabe, o próximo, eu trago um curso do início ao fim de como a gente criar um container voltado a múltiplos serviços, tá? Que é uma coisa muito bacana de trabalhar, eu estou trabalhando basicamente assim, e também containers para softwares legados, tá? Lembrando, claro, para ser um software que rode dentro do container tem que rodar em Linux, então tem que ter essa premissa básica para rodar em Linux. Mas é aquela coisa, cara, se seu software roda standalone no Linux, vai rodar num container. Não é porque aquele container não existe lá no Docker Hub, não existe algo para aquilo que você usa, para aquela tecnologia que você trabalha, que você não consiga criar uma imagem sua para rodar os seus serviços. Como eu mostrei ali o meu caso, eu tenho um único container rodando Firebird, tem mais coisas rodando lá, inclusive. Eu estou rodando Firebird, estou rodando o próprio log do Linux, porque nos containers não vem, como eu tenho múltiplos serviços, para mim é importante, eu tenho lá o journal e o syslog, né, do Linux, eu tenho o syslog rodando, eu tenho o Runit rodando, porque é justamente quem faz o esquema todo para subir os outros serviços, né? E todos aqueles outros serviços que é do meu sistema, tudo num único container. A única coisa que eu tenho separada em single service é a parte da API, que eu deixo ela separada, né? Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Deixa o like aí e se inscreva no canal. Valeu, até a próxima.